construído então Machu Picchu? O pessoal sempre associa os extraterrestres. Machu Picchu é uma cidade espiritual sagrada, foi construída por Pachacuti, provavelmente, né? O grande imperador Inca. Machu Picchu é assim, o Império Inca dura 100 anos. Ele surge do nada, explode, aí você tem... Não é Machu Picchu que é interessante, talvez esse personagem como Pachacuti. Quem era esse cara? Porque esse personagem, esse nobre Inca, ele mandou pavimentar estradas, ele transformou o Império de Índios comuns numa das civilizações mais poderosas da história. Impressionante, né? Esse lugar. Que tem a lenda, como é que foi descoberta Machu Picchu. No livro que eu te presenteei, tem um xamã inca que me contou, ele morou nos Estados Unidos há muito tempo, ele teve acesso ao diário pessoal do Hiram Bingham, através da família, era um índio muito conhecido lá, dava conferências. E no diário da família diz que o Hiram Bingham, que era o arqueólogo americano, estava com outros arqueólogos procurando o Eldorado, cidades perdidas. E eles chegam numa parte do rio Vilcabamba, ou rio Urubamba, e aparece um menino de 10, 12 anos, dizendo: vocês estão em busca de ruínas, eu posso levar vocês numa cidade perdida. Aí os amigos do Hiram Bingham: mais um índio querendo dinheiro, eu não vou dar nada. Aí eu: não, senhor, eu sei de onde tem uma cidade, dá-me um sole, a moeda peruana, né? Se fosse R$1. Daí o Hiram Bingham: eu vou ver o que esse menino quer, e os arqueólogos ficaram, e ele sobe com o menino. Cara. Tá? Aqui à esquerda da foto, ó. Provavelmente essa região à esquerda da foto, mais embaixo. Isso estava tudo coberto com mato. Tudo mato, não tinha nada. E aí o menino sobe com ele, quando ele chega, ele começa a olhar umas ruínas, ele se impressiona, fica desesperado e fala: meu Deus, isso em 1911. E aí ele vai, desce chamar os amigos. Quando ele se dá conta para achar o menino para pagar um solo, o menino tinha desaparecido. Dizem que esse menino, isso está no diário pessoal do Hiram Bingham, esse menino é o guardião espiritual de Machu Picchu, que na época dela se tornar pública para o mundo, esse menino teria levado até o arqueólogo que chegou o tempo. O que é interessante é que os espanhóis nunca conseguiram descobrir Machu Picchu, ela ficou oculta. Tinha alguns moradores peruanos que sabiam da existência de Machu Picchu, mas os espanhóis não. Tinha uma família que morava embaixo, inclusive, próximo da montanha, mas isolada, né? Mas os espanhóis nunca descobriram. O que algo assim tem a ver? Eu já levei milhares de pessoas a Machu Picchu, assim, ao longo de 25 anos. Cara, quando você sobe Machu Picchu, você desce outra pessoa. Você tem uma conexão extraordinária. Não interessa se é alienígena, extraterrestre. Aquele lugar, a forma como foi construído, a energia que ali está, impacta pessoas do mundo inteiro. Eu lembro que uma das viagens que eu estava voltando, estava vendo o Bono Vox do YouTube, cara. Desesperado. Eu vim aqui para conhecer a energia de Machu Picchu, todo mundo atrás dele, não sei o quê. Vai gente, às vezes você tá lá, tem rainha da Espanha, gente comum. Ali é um lugar que gente comum, reis, plebeus se unem. É mais impressionante ao vivo do que a gente pode imaginar por vídeo, né? Não é? Porque todo mundo que vai lá fala assim, uma coisa é você ver foto, ver vídeo, e outra coisa é você tá lá. Sim, ou fazer o caminho, né? O caminho Inca daí. Então Machu Picchu é uma cidade espiritual que transforma interiormente as pessoas que vão lá. No passado da história humana, o Vilela, a gente tinha, por exemplo, os cristãos iam a Jerusalém, a São Sepulcro. Ou vai ao túmulo do apóstolo São Tiago de Compostela, na Espanha. Até hoje, né? Os muçulmanos vão a Meca, a Medina, vão à mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, em cima do Domo da Rocha. Os judeus têm lá o Muro das Lamentações. Os budistas iam a Lhasa, no Tibete. Os hindus têm Varanasi, na Índia. Você tem cidades espirituais. Os marianos têm os centros de devoção mariana, Lourdes. Então, assim, você tem centros, o Egito, você tem centros. Eu acho que inteligências inspiraram pessoas na Terra a criar esses centros para que as pessoas, através deles, se transformassem, cara. Porque quando você vai nesses lugares, né, é outra coisa. E Machu Picchu tem-se muitas visões espirituais, gente que vê luzes. Eu fiz, isso não é mais permitido, tá? Eu fiz um ritual de iniciação inca com ayahuasca dentro de Machu Picchu em 2003. Imagina. Isso é uma loucura, assim, que me levou a escrever em parte... Aquele livro. Eu não faço apologia ao uso dessas coisas, mas... E aí o que você vê numa experiência dessa é desconcertante, né? Então, assim, você tem a Machu Picchu física, mas imediatamente sobre a Machu Picchu física você tem uma realidade espiritual ali. Em todos esses lugares, não é só Machu Picchu, é como se fosse uma cidade espiritual. Da forma como foi estruturado aquilo ali, os incas construíram e simplesmente abandonaram, ninguém sabe por quê. Por exemplo, foi descoberto agora um túnel, você tem muitos túneis em templos incas que levam 3, 4, 5 quilômetros por baixo da terra a outros lugares. Então é verdade aquele que chega em São Tomé das Letras. Já não... Aquele é um pouquinho mais longo. Mas você tem túneis menores. E Machu Picchu tem câmeras ocultas até hoje que os arqueólogos não permitem que se investigue, porque é muito perigoso.
Claro que o Hiram Bingham saqueou Machu Picchu, levou o que tinha de ouro, tudo, foi embora para os Estados Unidos. Né? Os caras esperam que vai ser descoberto mais alguma coisa nas montanhas ao redor? Tem essa expectativa ou não? Tudo que era para ser descoberto já foi descoberto? Não, foi descoberto depois, procura ali Choquequirao. É uma mini Machu Picchu, foi descoberta depois. É perto ou não? É mais ou menos 40 quilômetros, só que você não chega de carro de nada, você precisa ir por mata. Tá. Eu tive uma vez só lá. Você tem que, né? É uma coisa mais difícil de chegar, mas é impressionante também. Você conseguir passar uma noite num lugar desse, te mostra, ele já vai achar. Agora, a grande cidade perdida dos Incas, que ainda não foi encontrada, isso aí, Nossa, cara. As pessoas moravam ali, eram ali casas. São turistas. Mas assim, isso eram casas? Sim, não, eram templos espirituais. Templos. Só a realeza e os sacerdotes. Mas está em melhor condição, né? É menor que Machu Picchu, mas é impressionante. Mas também em melhor condição que Machu Picchu, né? Choquequirao. Olha, eu fiz uma produção pro Fantástico, pra TV Globo, em 2004, 2005, uma série especial sobre Machu Picchu. Eles me procuraram, vamos fazer uma série com você? Eu falei, vamos. As pessoas acham isso, procuraram no YouTube. Foi 2 domingos seguidos. E aí no meio, não vou citar o nome das pessoas que estavam lá, cinegrafista, chefe de reportagem, etc. Olha só que impressionante. Olha que visão. E aí o editor, na época da reportagem que estava junto, ele falou que fez uma série sobre a Amazônia e entrevistou um piloto da Força Aérea Brasileira, eu já conhecia essas histórias, que em voos de patrulhamento sobre a Amazônia avistou uma pirâmide encravada no meio da Amazônia. E aí diz que ele sobrevoou com caça a região, marcou, e era nítido que aquilo não era só como se fosse vegetação, era nítido. Então você tem histórias de estruturas piramidais na Amazônia. Olha, a Amazônia num passado muito distante nem sempre foi uma floresta. Ela não, assim, ela abrigou civilizações antigas que podem ter atingido altos índices de evolução, ou que poderiam nem ter pertencido à Terra. Quando você vai estudar as lendas do continente perdido de Mu, Atlântida, Lemúria, quando você pega os descritos de Platão, você percebe que a Terra, Ana, Matheus Vilela, num passado muito distante, teve um outro contorno. Tinham outras inteligências. Você vai nas histórias da mitologia grega, dos semideuses. Quer dizer, e de repente um dilúvio acaba com tudo isso, muda, mas ficam os resquícios de lendas muito antigas. Os semideuses que interagiam com os homens. Então essas lendas... Você vai lá de Páscoa, por exemplo, eu vou lá, às vezes levo grupos lá, Rapa Nui, que é um dos pontos mais distantes da Terra, no meio do Pacífico. Por que foram feitos aqueles moais? Quer dizer, aquele povo se inspirou no quê para fazer aquilo? Cara, no meio do nada. E a energia que tem Rapa Nui, o céu é esplendoroso. Quer dizer, aí você mergulha, porque o legal de Rapa Nui é você mergulhar para ver o moai que está no fundo da água. A gente vai do lado da ilha, assim, então 10 metros de profundidade com mergulhador, você vê o moai que foi colocado lá. Então a energia que parece lembrar uma terra que nós não conhecemos mais, cara. Olha o moai ali, ó. Moai embaixo d'água. Ali sou eu mergulhando, ó. Ai, que legal. Não, essa não, tô brincando. Mas é igualzinho, a foto é igualzinha, tá? A gente vai ali, ó. Eu deixava falando. É sacanagem, depois não é, o Jacomite tá mentindo. Nossa, eu não mandei essa foto. Impressionante. Ainda na Ilha de Páscoa, então, também é um local cercado de mistérios, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ver um moai, mas não lá. Um dia, se Deus quiser, eu viajo pra lá, eu vi no Museu da Inglaterra. Eles taquearam o museu e levaram pra lá. Qual que é a história Ai, meu Deus. De lá? Tem alguma Da Ilha explicação? de Páscoa? Não, na verdade é o seguinte, tem muitas possibilidades. Mas porque falam que a pedra é de um lugar muito longe de onde elas estão, né? O que descobriram, a grande descoberta é que alguns moais têm o corpo soterrado. Então alguns arqueólogos começaram a escavar embaixo de alguns moais e descobriram que o corpo para baixo era maior ainda às vezes que o corpo para cima. Foram descobertos alguns lá assim. Então você tem, por exemplo, tem uma xamã que eu conheço lá, que é uma xamã importante na ilha, Pamela Hook. Eu fiz uma reportagem com ela lá. E ela conta o passado ancestral da ilha, da medicina Rapa Nui. Ela fala assim, o homem branco quando chega aqui, chega estressado, só pensa em dinheiro, em depressão e vazio existencial. 10 dias depois ele chora que ele não quer ir embora, quer largar a família, quer largar tudo, morar aqui com pena na cabeça. Sabe? Porque assim, as pessoas estão estressadas dos lugares onde elas vêm. Então esses lugares, lembrando aquilo que eu te falei, as pessoas vão para lá e parece que se encontram numa quarta dimensão mágica de realidade.
aonde os valores, as coisas são diferentes. Então, Rapa Nui tem muito disso. Sobre a Ilha de Páscoa, tem mais alguma coisa pra gente falar? Porque eu queria falar das linhas de Nazca, né? Vamos. Não, eu acho que Rapa Nui é assim. Algumas pessoas dizem que essas figuras representam ancestrais da ilha. É como assim, eu quero fazer o meu avô. É claro que isso são os arqueólogos falando, né? Mas tem um outro arqueólogo que fez um estudo lá e ele disse que essas pedras, isso é um arqueólogo, tá? Algumas delas foram transportadas nesses lugares por um sistema de levitação que os antigos Rapa Nui manipulavam a energia e sabiam mexer. É uma energia. É como os havaianos, por exemplo, os kahunas, não está muito na moda no mundo aí o Ho'oponopono, uma energia mágica, mas essa é a parte mais americanizada da Ho'oponopono e do povo do Havaí. Os havaianos tinham acesso, os sacerdotes, os kahunas, a um tipo de energia poderosa que eles transportavam coisas, cara. Então, assim, em Rapa Nui se diz que o povo primeiro tinha acesso a isso também. Você encontra parte dessas coisas na Índia, no Tibete, em outros lugares também, né? Ali também um pouquinho, você quer colocar os crânios de Paracas, já que o Vilela queria entrar em Nazca, tem os crânios, tem outro mistério ali quando a gente entra na Baía de Paracas, que são os crânios alongados, as trepanações, né, que eram as cirurgias que se faziam para alongar os crânios, Aí o Dani que está comigo nessa viagem também, mas tem essa e tem outra. Os crânios ficam enormes, né? Eles vão mudando o crânio da pessoa para se parecer com alguém diferente. São crânios humanos, evidentemente, mas o crânio passa por um processo religioso. Então eles vão alterando o crânio, os sacerdotes escolhem as crianças. Agora, para que eles fazem isso? A Ana até me perguntava, será que eles se inspiraram em alguém que eles viram? Porque na cultura egípcia você vai ter algo assim também, né? Também. Passava as tábuas, né, pra ir deformando e passava uma faixa. E isso demora anos, tá? Muito tempo pra conseguir. Você vai ficar anos, décadas assim, até chegar desse jeito. E será que eles queriam se parecer com seres que eles haviam visto em algum lugar? É porque a gente vê os Greys, que são, tem as cabeças grandes. Deus. Opa, vamos ficar igual. Pode ser. Ficar igual. Pode ser. As linhas de Nazca poderiam ser uns chamados para os extraterrestres, tipo, voltem. Pode ser. Visitaram eles ali, né? E aí eles queriam na época. Porque a nossa fazia de Nazca tem muito tempo, né? Sim. Séculos. Sim, vai muito mais tempo. Então, assim, não só. É lá dos Incas, ou antes não, ainda. Cultura Nazca. Cultura Nazca, né? Que é antes. Sim, bem anterior, não. Das primeiras. Então, e aí você tem a cultura Paracas, porque ali, na verdade, você tem dezenas de povos Paracas, Nazca, os Mochicas, os Incas. Nossa, você tem uma enormidade, o Peru é muito rico em culturas indígenas antigas, né? Diferentemente dos nossos povos indígenas, os Incas construíram muitas estruturas em pedra. No Brasil, a gente não tem isso, né? Então, pelo tipo de vegetação, Xingu, Amazônia é diferente, muita floresta. Apesar que você tem no Peru, por exemplo, Machu Picchu mata, Choquequirau é mata, eles construíram mesmo assim. Algo ocorreu com essa civilização ali no Peru, cara, e Bolívia, de conexão extraordinária que a gente não tem muita noção até os dias de hoje. Porque do nada, de repente, se construiu ali algo que não se tem noção até os dias de hoje de exatamente por quê. Nós vimos, foi no Museu de Tiahuanaco, que é uma escultura que parece ser uma pessoa oriental. Não tem? A gente não viu? Tem, eu achei fantástico aquilo. Como que uma civilização a 4 mil metros de altitude ia fazer uma pessoa oriental ali que tá... Ou é um vaso, milhares de quilômetros de distância. Não tem um vaso e no templo também. de Caraçaia, que é um templo subterrâneo, 2 metros abaixo da pedra, que você tem vários rostos e faces. Sim, a gente viu, visitamos e lá. Você tem a figura do negroide, que não tinha conexão. Você tem figura de um homem branco, vários tipos de figuras olhos, com traços de olhos. E um que lembra um ET Grey, né? O templo de Calaçacai é um que lembra... Seria legal você procurar uma foto aí do templo de Calaçacai. Na Bolívia. Que é fantástico, fica em Tiahuanaco. E aí, ó, isso é fantástico, Vilela. Embaixo. Aquele embaixo é o templo semi-subterrâneo de Calaçacai, em cima é a Porta do Sol. E aí, você tem rostos esculpidos nessas paredes. Nessa série que eu fiz pro Fantástico, eles mostraram bem isso, só que eles me colocaram num contexto meio jocoso, que eu disse que aquilo ali era tudo alienígena, e colocaram um arqueólogo para me contestar. Eu nunca disse que aquilo é alienígena, eu disse que os rostos, alguns são enigmáticos, né? Que lembram, lógico, claro, né? Vários ali embaixo, são vários. Lembrando que isso deu uma estrutura retangular, né? É que a gente tá vendo só um... aqui você entra... Pegando assim, a porta lá no... Não, e aqui a parte de baixo é enorme, né? É um quadrado gigante. Tem uma piscina, assim, não é? É rebaixada essa parte aí, quadrada. E tudo com rostos, com faces de seres, xamãs.
e gente que esses povos poderiam ter tido contatos, porque assim, essas inteligências visitam as pessoas. Necessariamente, não precisa descer para cortar uma pedra, fazer um templo, mas visitem todas, a história de todos os povos. Você vai, por exemplo, você citou lá Jacó e o anjo no Antigo Testamento Bíblico. Não vamos entrar no mérito se é ET, se é anjo, o que é. Mas era alguma coisa. Alguma coisa era. Essas inteligências são tão poderosas que elas movem o destino das nações, para onde os povos têm que ir. Por exemplo, você vê que coisa impressionante. A nossa sociedade ocidental, basicamente, ela se sustenta sob um pilar de 10 mandamentos, que foi recebido por Moisés, por Deus. Mas não vamos entrar no mérito. Era algo de fora da terra, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Né? Extraordinário que foi lá e olha, o mandato tem que ir para essa direção. Né? Então, a Terra sempre teve esse suporte, importa-se a Deus, inteligências elevadas, e aí entra aquele outro aspecto ali que a gente estava colocando, que tem os mauzinhos. Né? Nós somos sempre orientados a um Nem lado tudo, ou ao outro. Nem tudo é positivo. Mas tem que ter dualidade também, né? Senão não ia ter a eterna briga, bem e mal. Ia ser meio chato. Aí tem que... Você acha que a origem do homem é onde? É na Terra? Ele diz que acha que veio da... Você acha que não tem uma outra origem? A nossa origem? A nossa origem primeira, não exatamente. A primeira, não, nasceu na Terra. Tudo. O que você pensa? Ó, eu vou lá no início, hein? Tá. Porque a gente teve que ter um início com formação de RNA e DNA. Tá. Para formar RNA e DNA, você vai precisar ali de determinadas moléculas, determinados elementos químicos. Então... Mas aí você já tá lá na frente, porque da onde surgiu os elementos químicos? Cara, mas aí você vai entrar numa parte filosófica que eu vou te explicar. Tudo é hidrogênio. Explodiu um monte de hidrogênio. Se antes de explodir tinha o quê? Antes de hidrogênio... Eu vou te pegar aí. Aí ninguém sabe responder, Não, mas né? aí que tá. A nossa origem transcende essa explicação que a gente tenta dar aqui. Tá, mas os elementos são formados porque o hidrogênio condensou, formou uma estrela, aí ela tá esmagando, que é o que acontece no Sol, aí gera o hélio, aí conforme o tamanho ela explode, gera os elementos. Olha, Tá? a ciência não responde... Eu vou fazer uma afirmação aqui, você que está em casa, quero que você meça o que eu vou falar. A ciência não responde a nenhuma pergunta relevante da existencialidade humana. Não, mas o bom é que a ciência está buscando tentar responder um dia. Aquilo que o Vilela falou. Para conseguir fazer isso, cara, você tem que dar mão às áreas da espiritualidade, dos conhecimentos elevados. Porque você veja bem, isso fica parecendo aquela aula que a professora está explicando o início do tudo, e a Mariazinha na escola fala assim, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, primeiro não tinha nada, depois explodiu tudo. Tudo. Pô, Do nada. Quer dizer assim, é muito bonito você dizer que o Big Bang deu origem a tudo. E o que deu origem ao Big Bang? Mas o Big Bang é uma teoria também, né? Que tá sendo mais bem aceita porque eles vão validando, que nem a teoria... eu acredito que existe o Big da Bang. Evolução, mas é a origem teoria da relatividade. Eles vão provando com o tempo. Sim, mas do nosso universo, não do todo. Eu tô falando do todo. Eu quero dizer o seguinte... Não, aí não tem todo. resposta por enquanto. Não estamos, acho que nem perto, porque... Eu penso às vezes também. Porque eles falam que era do tamanho de uma bolinha de gude que tava tudo. Tudo. Falei, rapaz, mas como é que... Eu acho que se a gente ouvisse menos físicos teóricos... Quer dizer, depende do físico, né? Se você for ouvir um cara como o Emmett, o David Boone, tudo bem, né? Mas se você for ouvir, por exemplo, o Hawkins, morre em depressão. Eu gosto muito do Hawkins, né? Mas o Hawkins, inclusive, diz algo parecido àquilo que você falou, que a gente não deveria tentar contatar civilizações extraterrestres, que eles vão vir aqui e vão nos destruir. Sim. O catedrático da cadeira de Isaac Newton em Cambridge, na cadeira de rodas e tudo, um físico brilhante. Mas do ponto de vista... Aliás, a última grande teoria que o Hawkins trabalhou, e só tornou público poucos dias antes de morrer, foi com o também físico Thomas Hartog, a respeito de que o nosso universo se originou a partir de um Sol de quarta dimensão. O Thomas Hartog trabalha nisso até hoje. Mas a mente científica humana, ela vai ter um ponto e vai estagnar. Por que o Oppenheimer, quando faz a bomba atômica, vai fazer uma citação de um livro sagrado da Índia? O David Boone ele só não participou do Projeto Manhattan porque o pai dele participou de uma reunião do Partido Comunista nos Estados Unidos e baniram ele do Projeto Manhattan, mas era um dos físicos mais brilhantes nos Estados Unidos. O Einstein elogia o livro dele, A Teoria Quântica. Eu consegui trazer ao Brasil uma edição, não sei se existe outro no Brasil, de primeira edição em inglês, capa verde, dura, é uma obra rara, única, eu gosto muito do David Boone. E o David Boone era um físico, ele chegou até um ponto, ele falou não. E aí ele foi para a Índia, e aí ele começou a beber de fontes da Índia. Quando você pega o David Boone enquanto físico escrevendo a teoria quântica, é um físico brilhante. Mas quando você pega eles nos diálogos com o Krishnamurti, por exemplo, na Índia, ele é um físico que transcendeu a própria física. E aí ele começa a dizer que as conexões espirituais que ele encontra... Olha, o laboratório lá das teorias conspiratórias lá da Shiva Nataraja, o laboratório lá que o pessoal fala que tem um portal pro inferno lá... Como é que é o nome lá?
as teorias conspiratórias da internet. É um símbolo da Índia. A Índia antiga tem conhecimentos que descrevem, por exemplo, o universo, outras realidades, outros mundos, outros planetas, de forma magistral, não tem problema nenhum. Muitos físicos, cientistas foram beber de fontes lá. Não é só o Oppenheimer, não foi só o David Bohm, o Fritjof Capra, quando escreveu o tal da física. Então, os caras, enquanto cientistas ocidentais, olha, eu gravei em Londres, na casa do Dr. Shildrick, e assim, para um evento que ele participou, o biólogo inglês, e ele fala uma coisa impressionante. Ele diz o seguinte: eu estava um pouco cético em relação à evolução do mundo, ciência e tudo mais, e ele falou o seguinte: Alcione, só não se esqueça de uma coisa, eu trabalhei com cientistas no mundo inteiro. A maior parte dos cientistas não são ateus. Eles participam de sistemas que os obriga a ter uma identidade ateísta, mas individualmente eles não são. Os donos das mais importantes universidades do mundo pertencem às ordens esotéricas mais emblemáticas, mas os seus professores, às vezes, não. Isso é muito interessante. Daí, conversando com ele, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Os Estados Unidos, os números não são exatamente esses, mas só para vocês entenderem, produz 50 mil diplomas de PhD por ano. Tudo gente meio cética. Ciência americana, etc. A Inglaterra produz 20 mil. A Índia produz 500 mil. A curvatura da ciência materialista vai se dissolver ali na frente com a entrada dos cientistas hindus que naturalmente são místicos. Interessante isso. Então, quando você pega os físicos hindus, todos os caras que vão beber nas fontes da Índia, você vai ver que nem eles não ficam discutindo se tem vida após a morte, se tem Deus, se tem... Isso é ultrapassado. Então, a curvatura da ciência no futuro pode deixar de tender de ser tão ateísta, de ser tão materialista e se voltar àquilo que você estava citando, talvez de tecnologia com espiritualidade. Talvez a Índia faça isso. É.